Meus queridos irmãos e amigos, que alegria poder compartilhar com vocês este dom tão precioso que é o dom da Palavra de Deus. E aonde a Palavra de Deus nos sustenta, onde a Palavra de Deus nos alimenta e enche de vida, nós somos convidados, sobretudo nesse dia. Esse é o convite que eu quero fazer a você aí na sua casa, que você possa, nesse momento, abrir o seu coração para a Palavra de Deus, pois a Palavra de Deus, ela quer cultivar no seu coração cada vez mais um elo de amor, um elo de fraternidade. E quantos são os testemunhos, aqui aproveito a oportunidade para poder falar, quantos são os testemunhos tão bonitos, tão ricos, que eu recebo de vocês através das redes sociais, dizendo: Maicon, através das suas reflexões, através das suas partilhas, a minha filha, o meu filho, a minha esposa, o meu esposo amam mais a Deus. Eu fico feliz e que toda a honra, que toda a glória seja dado ao nome de Jesus. Hoje nós somos convidados, através da liturgia do Senhor, para olhar com a misericórdia. Se vocês forem parar para perceber, nós estamos acompanhando ao longo destes dias, através das leituras da Santa Missa, quando nós participamos todos os dias, estamos acompanhando este embate, principalmente na primeira leitura de Davi. E hoje, o que nos chama a atenção nessa leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículo do 3 ao 21. Eu queria destacar para vocês uma coisa muito importante. Saul, que diz assim: naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens, escolhidos em todo o Israel, e saiu em busca de Davi e de seus homens, até aos rochedos das cabras monteses. E chegou aos currais de ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta, onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta, e os homens de Davi disseram-lhe: este certamente é o dia do qual o Senhor te falou. Eu te entregarei o teu inimigo, para que faças dele o que quiseres. Vejamos. Aqui já fica um bonito questionamento para o nosso interior. Às vezes, o que nos falta para conseguirmos de fato fazer o mal é uma palavrinha simples, singela: oportunidade. Enquanto muitas vezes nós temos oportunidade para fazer o que é bem, para fazer o que é bom, muitas vezes nós buscamos as oportunidades para fazermos aquilo que é mal. E assim nós devemos entender no nosso ser, na nossa existência, quais são as oportunidades que eu tenho para me aproximar de Deus. Eu posso aproveitar tudo, o que é bom, o que é prazeroso, e muitas vezes nós buscamos prazeres somente nas coisas do mundo. Que o nosso prazer se encontre em Deus. Que o seu prazer seja estar na casa de Deus. O nosso mal é que nós tratamos hoje a missa, uma adoração, um terço, uma partilha da palavra, tratamos isso como uma coisa chata. Mas se nós tratamos isso como algo chato, nós não estamos amando a Deus, porque Deus se faz presente nisso que falei. Por isso que nós tenhamos a oportunidade, já que estamos entrando neste tema, de nos aproximarmos de Deus. E quais são os motivos que você tem encontrado para se aproximar dele? Eu entendo perfeitamente que nem sempre nós estamos sorrindo para a vida, mas que as tristezas da vida
sirvam tanto para você quanto para mim como degraus para que nós cheguemos até o Senhor. Se nós só buscamos o Senhor quando tudo está dando certo na nossa vida, nós não estamos sendo verdadeiramente cristãos. Pois o Senhor se mostra presente no fraco, naquele que nada tem, naquele que tem seus pés firmados, às vezes, sobre um solo instável. E às vezes este solo instável é o nosso relacionamento, é a nossa família que muitas vezes está se desentendendo dentro de casa. E aqui também convido você. Muitas vezes nós lançamos palavras tão ruins dentro da nossa casa. Nos esquecemos que a nossa casa é um santuário. Nos esquecemos que a nossa casa é um lugar da bênção. A sua casa é um lugar da bênção, não é um lugar da maldição. Lançamos dentro de casa palavras sujas, um vocabulário sujo. E como que nós queremos buscar o Senhor desse jeito? Comungamos, confessamos, e de nada adianta se tudo isso nós fazemos, mas no nosso coração não tem uma mudança. É preciso que nós mudemos radicalmente pelo Senhor. Se você de fato quer encontrar a Deus, quer servir a Deus, ame aquele que é próximo a você. Ajude aquele que tem dificuldade. Mas nós queremos bem só para a gente. O bom é só para mim. Mas que nós possamos entender de fato que Deus busca aqueles que nada têm de bom. Deus busca aqueles que têm a simplicidade somente. Uma prova viva disso, um exemplo vivo disso, José e Maria. Pessoas que simplesmente encontraram o seu viver em Deus. Nada tenho, nada possuo de valioso, mas aquilo que eu tenho dentro de mim, que é o meu viver, isso eu oferto ao Senhor. Essa é a oração que todos nós cristãos devemos fazer quando acordamos, quando vamos fazer outras coisas. Que nós possamos, de fato, através deste exemplo da primeira leitura, que tem trazido para nós um cenário de guerra, onde Davi enfrenta ali as dificuldades, e que nós possamos ver as dificuldades da nossa vida, mas com um olhar positivo, com o olhar de que se eu venço essa luta, glória a Deus. Mas se hoje o gigante me venceu, glória a Deus também por isso, mas eu vou mudar, mas eu vou melhorar. O nosso mal é que nós muitas vezes perdemos as guerras cotidianas, as guerras da doença, as guerras das crises, as guerras do pecado. Perdemos e abaixamos a cabeça. Não, nós somos chamados a continuar, porque somos de Cristo. E Ele nos dá esse ânimo. Tende coragem, pois eu venci o mundo. E Jesus mesmo nos adverte: no mundo vós tereis aflições, mas tendes coragem, pois eu venci o mundo. E continuando, o Salmo responsorial de hoje vem trazer para nós aquele pedido que em cada início de missa nós fazemos através do ato penitencial. O ato penitencial é esse convite para nós nos aproximarmos mais de Deus. Porque quando nós pecamos, nós nos afastamos. Porque o pecado nos deixa sujo. O nosso pecado fede. O nosso pecado nos torna impuros diante de Deus. Não que nós mereçamos estar perto de Deus, porque nós não merecemos. A criatura nunca foi digna de estar junto do seu Criador. Somos criados com um propósito, o propósito de servir ao Senhor. Mas se nós o servimos através da missa, através da vivência dos sacramentos, além de tudo, através do próximo que precisa de ajuda, eu estou fazendo o meu papel, estou fazendo a minha obrigação. Mas nós precisamos mergulhar nesse desejo de buscar o Senhor, assim como os santos fizeram, porque o santo é santo, porque o santo mergulhou de verdade e quis viver junto de Deus. Ele fez o seu papel perfeitamente, mas ele ansiava tanto em encontrar Deus que ele fez além. Ele fez como se fosse 2 vezes, só para estar perto de Deus. E que nós possamos clamar hoje
Piedade, ó Senhor, tende piedade. Que ao pecar você se lembre e volte para a confissão. Piedade, Senhor, tende piedade. O Evangelho, eu gosto dessa frase que sempre vem no lecionário, porque é uma frase que nos convida a meditar de um jeito diferente. A frase que vem no lecionário é a seguinte, no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 3, versículos do 13 ao 19, que diz assim: chamou os que ele quis para que ficassem com ele. Às vezes nós colocamos muita banca sobre quem Jesus chamou para estar junto dele. E nós nos esquecemos que nós não estamos naquele tempo mais de Jesus. Mas do mesmo modo que ele chamou os 12 para uma proximidade, hoje ele quer chamar você, hoje ele quer me chamar. E nós, pecadores que somos, impuros que somos, nós que às vezes vivemos xingando palavrão, que às vezes vivemos amaldiçoando outras pessoas, desejando mal a outras pessoas. Por isso que a fé é um convite para uma mudança de vida. Se eu não mudo, eu não posso seguir ao Senhor. Um largou a banca de coletoria, o outro deixou as redes, o outro deixou pai, irmão, família. Os discípulos deixaram aquilo que eles tinham como base só para seguir a Jesus. Um caminho desconhecido, um caminho que ninguém tinha a mínima noção, a mínima ideia de para onde vai. Os discípulos eram tão apaixonados por Jesus que em nenhum momento eles se questionavam sobre Senhor, nós só andamos, não tem nenhum lugar que nós podemos chamar de casa. Por quê? Porque Jesus fez casa no coração dos discípulos. E este é o desejo de Eucaristia, desejo de proximidade, desejo de intimidade que Jesus tem com a gente. Chamou os que ele quis. Nosso problema é que nós colocamos um currículo muito extenso para podermos ser chamados por Jesus. Mas Jesus chama quem? Quem peca. Jesus chama quem? Quem um dia foi mal falado. Quem somos nós para rotularmos quem Jesus tem que chamar? Por isso esse é um convite num tom de convocação, para que nós nesse dia mudemos o nosso ser, para que no dia que Jesus nos fizer o convite, vem e segue-me, que nós possamos estar de fato preparados